paz do Senhor, queridos irmãos e irmãs. Bem-vindos a mais um devocional do canal Devocional com Deus. Hoje, vamos mergulhar nas ricas lições contidas em 1 Pedro 5, explorando o versículo 10, mas também analisando o contexto inteiro deste capítulo para compreendermos melhor as instruções de Pedro para os cristãos. Este capítulo oferece uma sabedoria prática sobre como viver com humildade, resistir ao inimigo e como confiar nas promessas de Deus mesmo em tempos de sofrimento. Acompanhem comigo o texto principal. Mas o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. 1 Pedro 5, verso 10. O livro de 1 Pedro foi escrito por Pedro, um dos apóstolos de Jesus, durante um período de grande perseguição à igreja cristã. Acredita-se que tenha sido escrito por volta de 60 a 64 d.C., provavelmente quando Nero, imperador romano, estava intensificando a perseguição aos cristãos. Pedro escreve para os cristãos dispersos na Ásia Menor, que estavam enfrentando grandes dificuldades por causa de sua fé. A mensagem principal da carta é encorajar os cristãos a permanecerem firmes na fé, mesmo em face do sofrimento, e a viverem em santidade. O capítulo 5 de 1 Pedro traz instruções específicas para os líderes da igreja, os jovens e todos os cristãos em geral. Pedro busca encorajar os irmãos na fé a se manterem firmes e humildes, resistindo ao inimigo e confiando nas promessas de Deus. Vamos agora explorar as principais lições que ele transmite neste capítulo. Primeira exortação aos líderes, 1 Pedro 5, versos 1 até 4. O capítulo começa com Pedro se dirigindo aos anciãos, líderes da igreja, exortando-os a pastorear o rebanho de Deus com humildade e dedicação. Ele diz: pastoreai o rebanho de Deus que está entre vós, cuidando dele não por força, mas voluntariamente, segundo a vontade de Deus. V2. Pedro reforça que os líderes devem servir com coração puro, sem interesses pessoais, mas como exemplo para o rebanho. Essa instrução é um grande lembrete de que a liderança cristã não deve ser uma posição de poder ou autoridade, mas de serviço e humildade. Líderes devem ser aqueles que guiam pelo exemplo e não pelo domínio. Além disso, Pedro destaca que, quando Cristo voltar, os líderes receberão uma recompensa incorruptível, o que deve ser um grande consolo e motivação para aqueles que servem ao Senhor com fidelidade. Muitos líderes se perdem na busca por poder e status, mas o Senhor nos lembra, por meio de Pedro, que nossa liderança deve ser marcada pela humildade e serviço. Segunda exortação aos jovens e todos os cristãos, 1 Pedro 5, versos 5 até 7. A partir do versículo 5, Pedro faz uma exortação importante também aos jovens e a todos os cristãos. Ele os incentiva a se submeterem aos líderes espirituais e, mais importante, a se revestirem de humildade uns para com os outros. A humildade é o fundamento para vivermos em harmonia e unidade dentro da igreja. Pedro diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. V5. Ele também encoraja os cristãos a lançarem sobre Deus todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de nós. V7. Em tempos de perseguição e sofrimento, é natural que surjam preocupações, mas Pedro nos lembra que podemos confiar em Deus para nos sustentar. A humildade diante de Deus e a confiança em Ele são essenciais para enfrentarmos qualquer dificuldade. A soberba nos afasta da graça de Deus. Quando confiamos em nossas próprias forças e não nos submetemos à vontade de Deus, corremos o risco de sofrer consequências. A humildade é a chave para o favor de Deus. Terceiro, a resistência ao inimigo, 1 Pedro 5, versos 8 e 9. No versículo 8, Pedro alerta os cristãos sobre o inimigo, o diabo, que anda ao redor como leão que ruge, buscando a quem possa devorar. A imagem de um leão é uma representação poderosa de como o diabo busca aproveitar-se das nossas fraquezas e tentar nos afastar de Deus. A resistência é fundamental, e Pedro nos exorta a resistirmos firmes na fé. Pedro também nos lembra que os irmãos em todo o mundo estão passando por sofrimentos semelhantes, o que nos encoraja a perceber que não estamos sozinhos em nossas lutas. A solidariedade cristã é uma forma de fortalecer uns aos outros em tempos difíceis. O diabo não desiste de tentar destruir a fé dos cristãos. Por isso, precisamos estar alertas e vigilantes. A resistência ao inimigo é essencial para mantermos nossa integridade espiritual. Quarto, a promessa de aperfeiçoamento e glória, 1 Pedro 5, verso 10.
Finalmente, chegamos ao versículo-chave deste capítulo. Pedro nos lembra de que, embora o sofrimento seja real e necessário, ele não é eterno. Ele nos dá uma visão de esperança, mas o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Aqui, Pedro fala sobre a promessa de restauração de Deus após o sofrimento. O sofrimento é temporário, mas a glória eterna em Cristo é garantida. Deus, em sua graça, nos aperfeiçoará e fortalecerá, não porque merecemos, mas porque Ele é fiel. Ele está conosco no processo de transformação e nos dá a força para resistirmos até o fim. O sofrimento não deve ser uma razão para nos afastarmos de Deus, mas sim um motivo para nos aproximarmos ainda mais dele. O sofrimento é parte do plano divino para nos moldar e aperfeiçoar. Pontos positivos para nossas vidas. Primeiro, Deus é o aperfeiçoador de nossas vidas. Deus é quem nos aperfeiçoa, confirma e fortalece. O sofrimento não é algo que acontece sem propósito, mas é usado por Deus para nos moldar à semelhança de Cristo. Ele não nos abandona nas dificuldades, mas nos prepara para a glória eterna. Segundo, a humildade é a chave para a graça de Deus. A verdadeira humildade, tanto no líder quanto no seguidor, nos coloca em posição de receber a graça de Deus. Ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A humildade nos torna aptos a ouvir a voz de Deus e agir conforme sua vontade. Terceiro, a esperança na glória eterna nos sustenta. Pedro nos lembra que o sofrimento é apenas por um pouco tempo. A glória eterna que nos espera é muito maior e nos dá força para perseverar. Não importa o quanto as dificuldades sejam intensas, a recompensa que nos espera em Cristo é indescritível. Queridos irmãos, 1 Pedro 5 nos ensina que, mesmo em meio ao sofrimento e à perseguição, podemos confiar nas promessas de Deus. Ele nos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Nossa humildade diante de Deus, nossa resistência ao inimigo e nossa confiança em sua graça são os pilares que nos sustentam. Não importa o quanto você esteja sofrendo, Deus é fiel para cumprir sua promessa de restaurar e fortalecer sua vida. Ele está trabalhando em você para transformá-lo em alguém mais parecido com Cristo. Que a esperança da glória eterna fortaleça seu coração e o capacite a viver com coragem e fé. Deus abençoe, amamos vocês!